Olá, agora vamos saber sobre bancos de dados distribuídos. Então, o que seria um banco de dados distribuídos? Então, o sistema de bancos de dados distribuídos, ou BDD, consiste em uma relação de nós, cada qual na execução de transações que acessam dados em um ou mais nós. Em um sistema de banco de dados distribuído, o banco de dados é armazenado em diversos computadores, ou nós. Os computadores em um sistema distribuído comunicam-se uns com os outros por intermédio de vários meios de comunicação, tais como redes de alta velocidade, redes sem fio ou linhas telefônicas. Eles não compartilham a memória principal ou relógio. Bancos de dados centralizados versus distribuídos. A diferença principal entre sistemas de bancos de dados centralizados e distribuídos é que no primeiro os dados estão localizados em um único lugar, enquanto que no outro os dados residem em diversos locais. Essa distribuição de dados é motivo de muitas dificuldades. Funcionamento de banco de dados. Diferente do banco de dados convencional, também conhecido como centralizado, no qual toda a massa de dados em um local, os dados são distribuídos em servidores, e esses servidores podem estar em alguns casos geograficamente distantes. Aqui está a arquitetura de banco de dados centralizados. Que cada estação ela é interconectada em uma rede de comunicação e a partir daí passa a ter um servidor de adaptação, depois de dados, onde é processado e estocado em um banco de dados central. Arquitetura de banco de dados distribuída. Como os dados nesse ambiente muitas vezes estão replicados entre servidores, além de melhorar a eficiência do desempenho, uma melhora na segurança dos dados em caso de desastres, pois não existe mais um único ponto de falha. A arquitetura de bancos de dados distribuídos é totalmente transparente para os usuários que utilizam aplicações nessa arquitetura distribuída. Ou seja, para o usuário, os dados estão centralizados em um único servidor, mas, na verdade, eles podem estar espalhados, distribuídos em vários locais, totalmente separados. Na implementação desse ambiente distribuído, existem vários desafios, e manter a consistência dos dados certamente está entre os mais importantes e complexos. Garantir que os dados estão consistentes é altamente complexo, pois uma outra organização pode manipular dados em diversos servidores. Imagine uma instituição financeira na qual o banco de dados está distribuído em 3 grandes cidades brasileiras: São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Transações distribuídas entre esses servidores são executadas o dia todo para armazenar informações de seus clientes. Agora imagine a situação em que o cliente acessa com R$1.000 de sua conta corrente e essa movimentação deve ser replicada para todos os servidores envolvidos na transação. Caso contrário, o saldo de será inconsistente, gerando em determinado servidor. Isso pode causar grandes transtornos, pois, teoricamente, o usuário acessa os dados em servidores de acordo com a localidade, diminuindo assim a latência e retornando o resultado com mais rapidez. Ou seja, se o usuário está acessando sua conta em São Paulo, com o banco de dados nos servidores de São Paulo e assim por diante. Como exemplo, acima já sacou R$1.000 de sua conta. Imagine se ele estivesse em São Paulo e essa informação não fosse para o servidor de Brasília. No servidor de São Paulo, ele estaria com determinado saldo e em Brasília com R$1.000 a mais em sua conta. Esse é um dos exemplos, mas poderia ser o estoque vendido
resultado baixa em todos os servidores envolvidos na transação, gerando informações sobre a quantidade em estoque desse produto. Claro que esse ambiente é só um exemplo simples para demonstrar a consistência dos dados. A CID é para garantir toda essa segurança e confiabilidade dos dados. O banco de dados BDD desenvolve a análise da CID, onde há a atomicidade, que indica que a transação deve ter todas as suas ações concluídas ou não. Caso todas as ações da transação sejam terminadas com sucesso, então é executado o commit na transação inteira. Caso contrário, a transação inteira deve ser revertida. Rollback. C. Consistência. A execução de uma transação isolada promove a consistência do banco de dados. I. Isolamento. Cada transação não toma conhecimento de outras transações concorrentes. E D. Probabilidade. Depois que a transação for completada com sucesso commit, as mudanças que ela faz no banco de dados persistem. Protocolos de informação. Em ambientes distribuídos, podem existir transações locais e globais. Transações locais seriam aquelas que iniciam e terminam no mesmo nó. Não há para realizar determinada transação. Já as globais seriam aquelas que iniciam em determinado nó e terminam em outro nó, ou iniciam e terminam no mesmo nó, porém no meio da transação é necessário acessar outro nó para realizar alguma operação, afetando assim outro servidor em algum momento do processamento. O processo de commits é composto por duas partes, em que todos os servidores envolvidos na transação T entram em acordo e se efetuaram commit ou adaptaram o rollback à transação, como a gente pode ver na imagem. Então o cliente faz um commit na transação coordenador, esse faz um request commit no charge A e no charge B. Se no charge A tiver tudo ok, retorna a transação, e se tiver tudo ok no charge B também retorna a transação, fazendo commit entre os dois charge A e charge B. Ok. Template commit. O protocolo here commit é uma continuação do protocolo de duas fases, em que é adicionada uma terceira fase e busca a diminuição de falhas no coordenador. Com a implementação da terceira fase, a troca de dados entre coordenadores e gerenciadores de transação aumenta o grau de complexidade e proporciona maior tráfego na rede, chamados overhead. A gente pode ver aqui na imagem. Vantagem na utilização de bancos de dados distribuídos. A confiabilidade, assim como a disponibilidade, visam ao funcionamento do sistema mesmo com falhas, mas sem violar a consistência do banco de dados. Autonomia local. O departamento pode controlar seus dados, já que é o mais familiarizado com eles. O aumento de desempenho é uma vantagem em um sistema de banco de dados distribuídos. A consulta pode ser subdividida e realizada paralelamente. Maior disponibilidade. Uma falha em um banco de dados afetará somente um fragmento, em vez do banco de dados inteiro. E outra vantagem é a inexistência de um site central. Se um site cai, o sistema não para. Desvantagens na utilização de bancos de dados distribuídos. A complexidade dos problemas é uma desvantagem, devido à complexidade dos problemas do que em bancos de dados centralizados, pois, além de haver os problemas que são comuns em bancos de dados centralizados,
que normalmente ocorrem nos servidores locais, haverá os problemas que surgem com a comunicação entre servidores locais. Outra desvantagem nos bancos de dados distribuídos é na área de implantação, que eleva o custo de implantação. O aumento da complexidade em uma infraestrutura mais extensa significa um custo extra de trabalho. E outra desvantagem é a falta de padrões. Ainda não há metodologias eficientes para ajudar os usuários a converterem um SGBD centralizado para um SGBD distribuído. Armazenamento distribuído dos dados. Replicação. O sistema mantém réplicas idênticas da relação, onde cada réplica é armazenada em sites diferentes, resultando na replicação dos dados. Fragmentação. A relação é particionada em vários fragmentos, onde cada fragmento é armazenado em um site diferente. E replicação e fragmentação. A relação é particionada em vários segmentos e o sistema mantém diversas réplicas em cada segmento. Replicação de dados. A replicação de dados significa que um determinado objeto de dados lógico pode possuir diversos representantes armazenados em nós. O grau de suporte para a replicação é um requisito para atingir o nível potencial de um sistema distribuído. Representação de dados. Uma relação é dividida em fragmentos, onde cada segmento contém informação suficiente para permitir a reconstrução da relação original. Existem duas formas de representação. A representação horizontal, que divide a relação separando as tuplas em R em dois ou mais fragmentos. A representação vertical divide a relação por decomposição do esquema R da relação R. Com o crescente avanço tecnológico em comunicação de dados, os bancos de dados distribuídos passou a ser uma possibilidade para trabalhar com bancos de dados em grande escala, facilitando a distribuição geográfica. Como resultado, existem algumas desvantagens devido à complexidade e aos custos, mas com certeza os pontos positivos essa área é muito ampla, demanda muito estudo e, consequentemente, vários pontos de dúvidas interessantes. A construção de uma arquitetura como essa envolve segurança de informação e banco de dados.